para encerrar o Tela Rural de hoje, a gente veio conhecer Marcelo Soares, o artista pernambucano de Olinda, que trabalha com xilogravura. Ele também é cordelista, é arte educador, e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele, sobre essa técnica, né, da xilografia, que é tão antiga. Não é isso mesmo, Marcelo? É isso mesmo. Bom dia. Então, a xilografia, ela remete ali mais ou menos do século VI, ela tem possivelmente uma origem, né, na cultura oriental, e basicamente ela tem esse trabalho de gravar sobre a madeira, né? Xilogravura quer dizer a arte de gravar imagens na madeira, né? É uma das expressões artísticas mais antigas do homem, que remete já às primeiras edições da Bíblia, aos papiros egípcios, né, usados, o papel, onde essas gravuras eram impressas já naquela época, né? Então, a xilogravura no Nordeste encontrou um lugarzinho aconchegante para se autoexpressar, né, através das capas de folhetos de cordel. Quanto tempo já trabalhando aí com a xilografia? Olha, no meu caso há muito tempo, porque pelo fato de ser filho de um poeta cordelista, José Soares, o poeta repórter paraibano de Campina Grande, que nasceu em 1914 e morreu em 1981, eu fui criado dentro da literatura de cordel, dobrando cordéis, viajando com o papai pelas cidades do Nordeste, né? E a nossa casa, em Casa Amarela, era frequentada pelos poetas amigos de papai, os poetas da época, entre eles nada mais nada menos do que o poeta Antônio Gonçalves, Patativa do Assaré, que era amigo pessoal de papai e frequentava a nossa casa. E aí foi desde pequeno mesmo que você já foi iniciando, né, nesse trabalho de cordel, desde muito da pequeno, essa convivência, né? Meu pai tinha uma banca de cordéis no mercado de São José, em Recife, e eu já ia para lá menino e já via os outros gravadores famosos, no caso de J. Borges, Costa Leite, Abraão Batista, né, e tantos outros, que frequentavam a banca de papai, que era um ponto de convergência do cordel e da xilogravura. Isso em meados dos anos, isso já em meados dos anos 70, mais ou menos. Você estava me falando 40 anos já? 40 anos agora, 40 anos como xilogravador. Minha primeira gravura foi de 1977, inclusive eu tenho. Você lembra qual foi o desenho, a imagem? Lembro. Foi para ilustrar o folheto de um poeta pernambucano chamado Guriatã do Norte. E o título do cordel era O Velho Misterioso. E aí foi a minha estreia como ilustrador, como capista de folheto de cordel. E de lá para cá já foram quantas capas aí? Tem uma perspectiva? Foram milhares, assim. Eu creio que entre 3 e 4 mil capas de 3 cordel, e 4 mil capas. mais ou menos por aí. Assim, ó. As capas, né? As capinhas são. Vou mostrar algumas. E a xilogravura, ela tá, né, assim, lado a lado com o cordel, apesar de ter surgido depois, né? Mas ela tem essa relação muito íntima. Tem. Cordel e xilogravura caminham juntas, para passos, assim, como almas gêmeas, assim, né? É impossível de dissociar o cordel da xilogravura, porque a xilogravura é o que mantém o cordel em sua forma tradicional, não é? Em seu aspecto mais puro. Muitos cordelistas, eles precisam, né, de um capista para fazer a capa dos trabalhos dele, né? E aí eles chegam para o artista para fazer essa encomenda. Como é que funciona mais ou menos? Funciona assim. Mas são poucos os xilógrafos, né? E a gente não tem renovação de xilógrafo, de gente que queira fazer, né? Eu, por exemplo, comecei há 40 anos atrás, um menino, hoje sou 60 já, mas me preocupa a renovação de pessoas que façam, que se proponham, jovens. As gerações mais novas não se propõem a fazer. Não se propõem, né, a aprender o ofício. Não. Eu, por exemplo, tenho 4 filhos, mas eles não estão estudando, mas eles ou não seguindo querem, outros caminhos. Seguindo outros caminhos. Você estava me contando... Por exemplo, eu tenho um filho que faz ciência da computação. Uhum. Também está nessa coisa, né? Mas ele não faz xilogravura. Você estava me contando que o seu irmão também, né, trabalha com a xilogravura. Dos 14 filhos de papai, eu tenho um irmão que mora em São Paulo, Jerônimo Soares, que também é xilogravador, conhecidíssimo, assim, muito bom, aliás.
nessa família de 14 filhos, só eu e o Jerônimo Dos seguimos 14 só os passos dois. de papai. E algum filho dele está seguindo alguma da próxima geração aí? Não, infelizmente tá difícil, não, né? Tá difícil. É preocupante, não há renovação, né? Por exemplo, você vê que o Dila já está quase com 80 anos, J. Borges está com quase 80, né? O Costa Leite, que é um dos mais famosos, talvez o mais antigo, fez 90 anos no mês passado. Então é preocupante, não há uma renovação desse pessoal, sabe? Os jovens não se propõem a fazer estilogravura. Acho que dá muito trabalho mesmo. Vamos falar um pouquinho, isso aqui é uma matriz, né? Eu estou aqui com uma para exemplificar aqui. Inclusive essa matriz aqui, ela é dessa ilustração, né? E eu queria perguntar agora para você sobre a técnica, né? Esse fazer. Como que é o trabalho? Você passa mais ou menos, por exemplo, numa peça dessa, quanto tempo para executar? Nesse caso aqui, eu passei um dia, 8 horas para fazer essa peça. Para fazer isso. Você tem que aproveitar a luz do dia, claridade, né? Tranquilidade, silêncio, sobretudo. Esse tempo é bem relativo, né? Depende do tamanho do trabalho, depende do tamanho do trabalho, depende da complexidade do desenho em si. Depende do astral do xilógrafo, né? Também, que há dias naquele dia por mais que a gente queira, mas não sai do trabalho trabalho. Artístico né? é uma né? coisa que você tem que estar com um astral legal, né? Mas a madeira geralmente usada para isso é uma madeira de cedro, uma madeira de umburana, que é uma madeira que tem no sertão aqui do Nordeste. Aqui tem muito, aqui no Rio Grande do Norte tem bastante. Cedro, umburana, existem outras madeiras, mogno, por exemplo. São as mais indicadas. Assim, a princípio, qualquer madeira serviria, mas existem as mais indicadas, as mais firmes e mais fáceis de serem gravadas. Né? Então, resumindo, é o seguinte, uma tábua lisa, né, bem aparelhada, desenha-se nessa tábua com um lápis grafite, faz-se um desenho e depois do desenho feito, chega o momento da gravação, que é feita com goivas e formões muito amolados. Né? Então, o traço vai em cima do desenho que o artista fez. E vai depois da gravura, né? Pronta, chega o momento da impressão. É quando se passa a tinta tipográfica para a impressão, que é aquela mesma tinta usada para a emissão da carteira de identidade, né? Para colhas digitais. E aí, com um rolo de borracha sintética, passa assim no alto relevo da gravura, né? Da matriz, que é justamente essa parte preta. É importante a gente ressaltar, né, que a imagem ela é feita espelhada, né? Para que gravura... quando a matriz incida sobre o papel, né, sobre a superfície que ela vai fazer a impressão, que funciona como um princípio como um carimbo, né? Esse processo de você usar a tinta e depois incidir na superfície com a pressão transferir, né, a imagem. Por exemplo, se eu projetar uma figura do lado esquerdo, eu tenho que fazer do lado direito na madeira, para quando após a cópia sair, não é? Então é o seguinte, então ó, dá para ver, aqui tem meu nome, né? Marcelo Soares, MS, aqui. Então o MS está aqui do outro lado, está aqui do lado, né? Então, a coisa é essa daqui. Né? Perfeito, perfeito. Né? O nome aqui ele fica de trás para frente, de trás né? Pra frente, tudo e espelhado. De trás pra frente, né? Tudo ao contrário. Vamos agora falar sobre os temas, assim, as ilustrações, elas têm muito a ver com essa temática, né, da cultura local aqui, né, da cultura nordestina, do semiárido, do interior, populares, né? Da cultura popular. Os xilógrafos populares, na maioria das vezes, retratam a nossa vida, né? O nosso dia a dia, o bumbo meu boi, o maracatu, o fandango, o pastorio, né? Os fogueiros populares, né? As manifestações populares, né? Como é o caso, por exemplo, aqui, Vamos aqui o forró, mais alguns. Né? O forró, o tocador de pífano, as piladeiras e os violeiros, logicamente, que é não podia faltar, com certeza. Um dos esteios da cultura popular, né? E aqui rezada. Essas marquinhas aqui, que chamamos de textura, são típicas da madeira. Alguns tipos de madeira têm essas textura natural, assim. essas ranhuras. Perfeito. Né? Entende? Que dá assim dá um toque pessoal, acho. Né? Estilizando, né? Estilizando, deixa a gravura
deixa a gravura com mais cara de xilogravura, né? Porque, né, essas falhas justamente é a textura a textura da madeira. Da madeira, Vamos diferenciar agora essa impressão assim, colorida e preto e branco, né? Vamos mostrar aqui. O que é que distingue, né? Porque a mais tradicional é essa aqui. Essa é a forma tradicional. Isso. Agora a gravura pode ser colorida também, que dá muito mais trabalho, porque para cada cor é um pedaço de matriz, é uma nova. Essa aqui vai de uma vez só, né? Essa vai de uma vez só. Já nesse caso aqui, quanto mais cores, mais matrizes, é uma coisa mais complexa, que exige tempo, né? Exige uma certa habilidade do artista. Entendi. Isso aqui dá mais trabalho, Dá mais trabalho, E em relação ao seu processo criativo, como é que acontece assim? Quando, por exemplo, alguém chega com um cordel e aí, eu quero uma capa para esse cordel aqui, né? A herança, por exemplo. E aí, como que é o processo criativo até você criar essa imagem? Às vezes o poeta me chega assim muito rápido, muito apressado, né? Quase sempre apressado, porque precisa publicar o cordel. E aí eu já peço a ele, o cordel conta a história, ele já me conta a história e eu já a partir daí já começo a pensar na gravura. Então me recolho a um lugarzinho, uma madeira, um lápis, grafite, as goivas e os formões. E algumas horas depois a gravura está pronta. De uns anos para cá, com o advento da informática, é que ficou mais fácil dos poetas publicarem, né? Antigamente era muito difícil o poeta publicar um cordel, tinha que ir a uma gráfica e fazer 1000 cordéis. Hoje em dia a gente pode fazer 100, deixar o arquivo lá no computador e depois imprimir mais 100, vender. Não precisa ser de uma vez. Não precisa ser de uma vez. Perfeito. Eu agradeço muito a sua participação, Marcelo. A gente foi ótimo falar sobre cordel, sobre estilogravura, né? Cultura popular. Muito obrigado. Quero aqui agradecer o meu amigo professor Everardo Ramos, diretor do Museu Câmara Cascudo, né? Sim, é verdade. Eu vim atendendo ao convite dele. Aqui na universidade. Muito obrigado. Espero voltar outra vez. Tem algum contato, alguma que você quer deixar para Eu tenho uma página na internet. Receber mais do trabalho. Eu tenho uma página marcelosoares.org, né? Tem meu e-mail também. Pronto, a gente vai botar no vídeo, né, essas informações para quem quiser manter contato ou de repente fazer algum trabalho com você. Fica o canal aberto aqui, né? O Tela Rural agradece muito. Muito obrigado. E você de casa sabe que o Tela Rural está chegando ao fim, mas que você pode rever as nossas matérias, curtir, compartilhar, deixar lá o seu comentário através da nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Tela Rural. A gente se vê no programa da semana que vem. Tchau e até lá.